My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. Our house is on fire. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Greta Thunberg, uma garotinha sueca que tem encantado o mundo e mobilizado multidões. Por outro lado, tem provocado a ira de determinados setores. Vamos conhecer um pouco da Greta para a gente tentar entender por que de reações, às vezes, extremamente violentas contra esta garotinha. As alterações climáticas, ou o chamado aquecimento global, segundo os principais estudos realizados pelas mais renomadas universidades e seus cientistas, tem uma relação muito direta com a emissão de determinados gases, chamados gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico. E o aquecimento global provoca no planeta uma série de reações e das mais comentadas e conhecidas é o derretimento das geleiras, das calotas polares e dos cumes das mais altas montanhas cobertas por neves. E é claro, quando ele se derrete, o gelo derrete, isso vai para os oceanos e aumenta o nível dos oceanos. No século passado, o século XX, houve um aumento de 15 centímetros do nível dos oceanos. Atualmente, há um aumento 2,5 vezes maior do que o que aconteceu no século passado. Isso provoca um problema muito grave, especialmente para as regiões costeiras, para os países insulares. Por exemplo, existem países insulares, sobretudo no Atlântico Sul, e que estão praticamente desaparecendo. Né? As Ilhas Marshall, ali do lado das Ilhas Fiji, existe uma série de ilhas que hoje estão num processo claro, franco de desaparecimento. Isso preocupa muito. Os eventos climáticos extremos relacionados com o aquecimento global, que eleva a temperatura dos oceanos e pode provocar furacões, maremotos, os mais diversos cataclismas que preocupam sobretudo aqueles países mais pobres, as comunidades mais vulneráveis. Entretanto, existem outros fenômenos decorrentes do aumento da temperatura do planeta que também preocupam muito. Agricultura, por exemplo, isso afeta todos, não afeta apenas aqueles que estão nas proximidades dos oceanos. O aumento da temperatura muda toda a condição de produção, né, de alimentos para o planeta. Isso pode provocar uma crise de abastecimento, de produção de abastecimento de alimentos para as pessoas. Outro fator decorrente também extremamente importante, aí voltando aos oceanos, quando há este aumento, a vida microscópica, né, o fitoplâncton produtor de oxigênio, que absorve gás carbônico, ele pode ser afetado, a vida pode ser afetada, comprometendo, portanto, esse processo de captação de gás carbônico e emissão de oxigênio. Além disso, toda essa vida marinha que fica na superfície, conhecida como zooplâncton, base de alimentação para muitos animais marinhos, isso também pode ser afetado, né? E, de certa forma, isso afeta toda a cadeia alimentar. E é por conta disso que a Greta Thunberg se apavora. É por conta disso que ela se mobiliza. O medo da Greta tem razão direta com os estudos, com o conhecimento que ela adquiriu, melhor dizendo, pelos estudos que fez. Então, quando a gente vê a reação contrária de algumas pessoas, eu só posso entender essa reação por conta de no meu entender, três motivos, né? Ou é a completa ignorância sobre o que o aquecimento global pode provocar de alterações na vida do planeta, né? E isso, repito, é isso que apavora muita gente que está nas ruas
apavora a Greta Thunberg. Mas há também um setor da sociedade negacionista, né? É um setor que também, talvez por ignorância, talvez por, sei lá, que outros motivos, nega o aquecimento global, da mesma forma como acha que a Terra é plana, né? Ela não é um globo esférico, né? Ela é plana, uma coisa absurda que remete aos debates acontecidos lá na Idade Média. Mas há também aqueles que se mobilizam contra a Greta, quando veio a sua capacidade de mobilizar, especialmente os jovens, por conta de interesses. Os interesses existem no planeta de uma forma geral. E existem, então, portanto, os interesses daqueles que são ligados à indústria do combustível fóssil, do petróleo. E é claro que aí eles se mobilizam contrariamente às manifestações promovidas pela Greta, porque isso pode ferir seus interesses econômicos. Então, jogam de lado tudo aquilo que a gente está vendo que o planeta está passando e pode passar por conta dos seus interesses imediatos. Um grande absurdo isso que acontece. Outra coisa que vale a pena a gente ressaltar é o fato de, primeiro, tem gente que fala que a Greta é financiada, e as fake news as mais variadas, né? Mas tem gente que fala que ela é financiada por setor esse, setor aquele, ela nega, mas eu queria colocar um outro recorte. Ainda que ela fosse financiada por setores interessados, por exemplo, na economia verde, né? Na produção de energia através de fontes renováveis, que mal haveria? O problema é se ela fosse financiada por uma indústria que nada tem a ver com aquilo que é objeto das suas manifestações. Aí sim, eu vejo que poderia ser um problema extremamente sério. Por outro lado, existe inclusive parte dos setores da esquerda dizendo que a Greta não conhece direito os mecanismos relativos a tudo isso que acontece, né? Os interesses econômicos, políticos que estão em jogo, e, portanto, ela não aponta os caminhos, as soluções possíveis. E aí eu queria fazer um comentário no seguinte sentido. Na sociedade existem atores, né, dentro de uma determinada temática dos mais diversos níveis, né? Existe, por exemplo, dentro do campo acadêmico, aqueles que estudam, existe no campo político, aqueles que formulam, e existe no campo social pessoas como a Greta que estão percebendo aquilo que está acontecendo e estão promovendo, felizmente, né, uma mobilização global muito importante. Então, ela cumpre um papel, sim, extremamente relevante. Cabe, por exemplo, à academia, às universidades, mostrar os fundamentos da preocupação da Greta. Cabe aos nossos representantes políticos entender esse clamor da sociedade, entender do ponto de vista técnico aquilo que apontam as universidades, os estudos científicos e reagir positivamente com relação a isso, ou seja, tomar as atitudes urgentes que são alvo daquilo que fez com que a Greta se sentasse na frente do parlamento sueco e hoje mobiliza milhões e milhões em todo o planeta. É isso, um grande abraço e que a Greta seja para nós um exemplo de que precisamos ter atitude relativa àquilo que a gente acredita que é o melhor para nós, para a sociedade, para o nosso planeta. Grande abraço, até a próxima.